questão explica as características do verdadeiro ser, onde Agostinho se inspira para pensá-las. A inspiração principal, eu diria, vem de uma citação do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus diz a Moisés: "Eu sou aquele que sou." Santo Agostinho se sentia impressionado, obcecado, algumas pessoas diriam, por essa sentença de Deus a Moisés: "Eu sou aquele que sou." Para uma pessoa bem dotada filosoficamente, dotada de uma profunda inteligência metafísica, de uma grande intuição, como Santo Agostinho, esse tipo de colocação, "eu sou aquele que sou", chama bastante atenção. Então, a inspiração de Santo Agostinho é na frase de Deus a Moisés: "Eu sou aquele que sou." Por que isso chama a atenção de Santo Agostinho? A gente precisa compreender que o método filosófico de Santo Agostinho, ele parte de um exame de sua interioridade. Ele recebeu essa influência dos neoplatônicos, que convidavam os filósofos a reentrar em si mesmo. E a filosofia de Santo Agostinho, ela é construída a partir desse exame, dessa interioridade. E no exame interior de Santo Agostinho, a questão sobre o ser é iminente. Santo Agostinho, ele compartilhava a mesma intuição dos gregos antigos sobre a questão do ser. Aquela intuição assim: o ser é e o ser não pode não ser. Então, as características do verdadeiro ser, diferentemente, por exemplo, de tudo aquilo que eu, o vento, as coisas da minha imaginação, elas são ser de algum modo, mas a intuição metafísica de Santo Agostinho, a intuição metafísica dos gregos sobre a questão do ser, o ser é o que é e o ser não pode não ser, é fundamental, digamos assim. Então, a característica, essa é a primeira característica do verdadeiro ser. Um ser que é totalmente ser, um ser que não é o não ser. E no exame de Santo Agostinho, influenciado pelaquela sentença de Deus a Moisés: "Eu sou aquele que sou", a metafísica de Santo Agostinho, ela encontra uma concretude em Deus, diferentemente dos gregos antigos, que examinavam as propriedades do ser, que faziam abstrações sobre a estrutura do ser, a estrutura desse fundamento que é o ser. Santo Agostinho reconhecia, esse mesmo fundamento, o ser é aquilo que é. Ele reconhecia isso em Deus. Então, nesse sentido, só Deus é ser verdadeiramente. Deus é absolutamente por si. Deus é simples. Essas são, portanto, as características do verdadeiro ser. Quando nós partimos para a questão 2 do questionário, explica o ser da criatura e sua relação com o ser do Criador, é importante
importante a gente observar, primeiramente, que o método de interiorização que eu afirmei anteriormente em Santo Agostinho, nesse método de descoberta de si, né, descoberta dessa interioridade, ele descobre a Deus, certo? E, compreendendo melhor a si mesmo, descobrindo a Deus nesse processo de interiorização, Santo Agostinho discerne, compreende melhor os outros seres, os seres que são seres de algum modo. Podemos dizer então que Santo Agostinho apreende o ser de Deus, apreende como ser de Deus o ser das criaturas. E aqui, essa noção de criação, ela é muito importante em Santo Agostinho, porque os gregos, que tinham aquela profunda intuição metafísica a respeito do ser, eles muitas vezes se encontravam diante de uma grande dificuldade. A dificuldade dos gregos é a seguinte: como você pode explicar o ser nos seres mutáveis, nos seres contingentes, nos seres que existem temporalmente e que depois de um tempo deixam de ter o ser? Então, como você compreende o ser de modo mais absoluto? Isso é uma grande dificuldade para os gregos. Santo Agostinho, dotado de uma intuição religiosa e com uma razão que assente para com os dados da fé revelada, dados esses da fé cristã, ele descobre que a ideia da criação é uma ideia bastante razoável e é uma ideia que explica, de algum modo, o ser das criaturas, ou seja, o ser das criaturas que não são Deus, né? E das criaturas que, num dado momento, vão deixar de ter o ser. Essas criaturas sujeitas à corrupção, sujeitas à morte, elas não são Deus, mas possuem um ser de algum modo. E para Santo Agostinho, comparadas a Deus, que é o ser por excelência, só de Deus você pode falar que Deus é ser, as criaturas, por participação, possuem ser. Mas na constituição das criaturas há um não ser também. Elas são sujeitas à corrupção, elas são sujeitas à morte. Santo Agostinho fala que as criaturas, quanto mais depressa elas crescem para existir, mais elas se apressam a não existir. As criaturas, elas são enquanto criadas por Deus, e elas não são porque não são o que Deus é. São porque são criadas por Deus, e não são porque não são Deus. Deus é aquele que é absolutamente. As criaturas, elas não se criam a si mesmas, elas precisam ser criadas por Deus. Questão 3. Por que é necessária a dupla descrição de Deus na metafísica de Agostinho, segundo a interpretação de Moacir Novaes? Como o segundo nome de Deus completa o significado do primeiro? Trata-se de descrever em dois modos diferentes como Deus é para si, no primeiro modo, e no segundo modo,
como Deus é para o mundo. Nessa primeira perspectiva, como Deus é para si, trata-se de estabelecer a inefabilidade de Deus, o mistério de Deus, algo sempre misterioso para a razão humana limitada. Como Deus é para si, só Deus possuirá a devida ciência disso. Agora, o segundo modo, diferente desse primeiro, indica a relação entre Deus e as criaturas. E a partir dessa relação, o ser humano ele pode dizer alguma coisa sobre Deus. Porque Deus está presente nas criaturas. Deus, ele confere ser para as criaturas. O nosso ser está fundamentado em Deus. Então, a partir desse caráter relacional, nesse segundo aspecto, Deus é inefável, ok, mas nesse segundo aspecto, a partir da relação dele conosco, a partir dele que nos dá ser, que nos confere ser, nós já podemos descrever alguns aspectos de Deus. Questão 4. Explica a relação e a diferença entre Deus e a criatura através do predicado da bondade. Inicialmente, é bom a gente lembrar que Deus, enquanto Criador, faz todas as coisas criadas participarem de si. Deus é o princípio da criação, conservação e perfeição de tudo. Deus é a razão suficiente de todas as propriedades dos seres, entre elas a bondade. Deus é bom em si mesmo. Nesse sentido, todas as outras criaturas só vão ser boas sob certa semelhança, sob certo aspecto, nunca como Deus. Elas serão boas, por participação e de um modo diferente. Deus é bom em si mesmo. Deus é absolutamente bom. E isso nunca vai ser o caso para uma criatura. E elas se diferem de Deus nesse sentido também. As criaturas elas não são absolutamente boas como Deus é, porque Deus é que confere a bondade às criaturas. Deus é que confere as suas perfeições em algum aspecto para as criaturas que participam da bondade de Deus.